Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Muito bem, continuamos aqui no tema grupos sanguíneos e hoje nós vamos falar sobre o fator RH ou sistema RH, que foi descoberto pelo mesmo Landsteiner que descobriu o sistema BO. O Landsteiner percebeu que quando ele injetava hemácias de macaco rhesus em cobaias, as cobaias produziam anticorpos contra as hemácias do rhesus. Isso significa que as cobaias reconheciam na hemácia do rhesus um antígeno e contra esse antígeno elas produziam anticorpos. Esse antígeno presente na hemácia do macaco rhesus, o Landsteiner batizou de fator RH. Isso porque rhesus escreve R-H-E-S-U-S. Então, o fator RH é um outro antígeno presente na hemácia. E quando Landsteiner foi procurar o fator RH nas hemácias humanas, ele percebeu que as nossas hemácias podem ou não ter o fator RH. Se na membrana da sua hemácia você tem essa glicoproteína que foi chamada de fator RH, você é RH positivo. Se na membrana da sua hemácia você não tem o fator RH, você é RH negativo. Então percebam que não existe o fator RH positivo e o fator RH negativo. O que existe é o fator RH. Se eu te falo que eu sou A positivo, é porque eu sou A em relação ao sistema BO e RH positivo em relação ao fator RH. Quem é O negativo é O em relação ao sistema BO e RH negativo em relação ao fator RH. Tá? Quando nós vamos fazer a tipagem no RH, a gente vai procurar o antígeno, que é o fator RH. Para procurarmos o antígeno, nós usamos um anticorpo. E esse anticorpo está presente em um soro. Então, nós vamos usar o soro anti-RH para procurar o fator RH. Se eu misturei o seu sangue com o soro anti-RH e ocorreu a aglutinação das hemácias, deu essa empelotada aí, ou seja, se o teste deu positivo, é porque o soro anti-RH achou nas suas hemácias o fator RH. E quem tem o fator RH na hemácia é RH positivo. Se eu misturei o seu sangue com o soro anti-RH e não aconteceu nada, ou seja, se o teste deu negativo, é porque o soro não achou no seu sangue o fator RH. Quem não tem o fator RH na hemácia é RH negativo. Tudo bem? Em termos de transfusões, turma, por que o O pode doar sangue para todo mundo em relação ao sistema BO? Porque ele não tem antígenos nas hemácias. Em relação ao fator RH, quem é que não tem antígeno na hemácia? O RH negativo, então ele pode doar para outro negativo e também pode doar para o positivo. O fator RH não é um antígeno para quem é RH positivo, mas é um antígeno para quem é RH negativo. Então o positivo só pode doar para outro positivo. Em relação ao fator RH, quem doa para todo mundo é o RH negativo. Quem recebe de todo mundo é o RH positivo. Juntando sistema BO com fator RH, doador universal O negativo. Receptor universal AB positivo. Tá? Quem é RH negativo não tem um anticorpo anti-RH no plasma. Ele vai ter que aprender a produzir esse anticorpo da mesma forma que a gente aprende a produzir anticorpo contra um vírus. Então, se nós lembrarmos aquela curva da resposta imunológica, quando o cara RH negativo tiver o primeiro contato com o sangue RH positivo,
ele vai demorar muito tempo para produzir poucos anticorpos. Como a quantidade de anticorpos que ele produz é muito pequena, não acontece nada com o cara RH negativo quando ele tem o primeiro contato com o sangue RH positivo. Mesmo que esse primeiro contato seja através de uma transfusão de sangue errada, usando o sangue RH positivo. Então, numa primeira transfusão errada de positivo para negativo, não tem problema nenhum. Só que lembra que uma vez tendo o primeiro contato com o antígeno, nós criamos células de memória imunológica. Se o cara RH negativo tiver o segundo contato com o sangue RH positivo, aí essas células de memória desencadearão uma grande produção de anticorpos num curto espaço de tempo. E aí sim o cara RH negativo vai ter problema de aglutinação de hemácias se esse segundo contato for através de uma transfusão errada, tá? Então, uma primeira transfusão errada de positivo para negativo não tem problema. O problema é da segunda transfusão errada para frente, beleza? Em termos de genética do fator RH, a gente ainda considera isso como sendo um caso simples de primeira lei de Mendel. O gene R1 faz com que o cara seja RH positivo, o gene R que ele seja RH negativo. E R1 é dominante sobre R. Então, fazendo a nossa tabelinha aqui, tipo assim, sanguíneo genótipo, quem é RH positivo pode ser R1 ou R1. Quem é RH negativo só pode ser R. Casal RH positivo pode ter filho RH negativo, desde que ambos sejam heterozigotos. Casal RH negativo só pode ter filho RH negativo, tá? Quando Landsteiner descreveu o fator RH, relacionaram ao fator RH a ocorrência de uma doença em recém-nascidos, chamada eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, DHRN. Ela ocorre por incompatibilidade de fator RH entre mãe e filho. A mãe produz anticorpos, esses anticorpos atravessam a placenta, caem na circulação da criança, provocando lise das hemácias do bebê. Então a criança ao nascer vai nascer com menos hemácias do que o normal. Quem tem menos hemácia do que o normal tem anemia. Como está ocorrendo lise das hemácias, a hemoglobina que estava dentro da hemácia vai para o plasma. Hemoglobina plasmática é destruída no fígado, gerando um pigmento chamado bilirrubina. Como vai ter lise de hemácia, vai ter excesso de hemoglobina no plasma. Isso vai gerar excesso de bilirrubina no fígado, deixando a pele amarela. Isso chama icterícia, tá? Como a criança está com poucas hemácias, novas hemácias serão produzidas. E elas serão produzidas ainda imaturas. E hemácia imatura chama eritroblasto. Então daí é que vem o nome eritroblastose, está ocorrendo necrose dos eritroblastos, tá? Então a criança que tem DHRN vai nascer anêmica, com icterícia e com hemácias imaturas no sangue, tá? E tem uma condição para ocorrer a DHRN. A mãe tem que ser RH negativa e a criança tem que ser RH positivo. Quando eu falo mãe aqui, turma, eu estou me referindo a quem gera a criança. Quem gera a criança é que tem que ser RH negativo. Se for um caso de barriga de aluguel, a barriga de aluguel é que tem que ser RH negativo. A mãe biológica pode até ser RH positivo. Porque a DHRN não é uma doença herdada geneticamente, ela é uma doença adquirida durante a gestação. Então, por isso que quem gera a criança RH positivo é que tem que ser RH negativo. Se quem gera também é a mãe biológica,
A mãe tem que ser RH negativo e a criança tem que ser positiva. Para essa mulher poder ter um filho RH positivo, o pai da criança tem que ser RH positivo, tá? Então, se quem gera a criança também é a mãe biológica, a mãe tem que ser negativa, o pai positivo, para eles poderem ter filhos RH positivo, tá? Mãe negativo com filho negativo não tem problema nenhum. Mãe positivo com filho negativo não tem problema nenhum. Se tem caso de DHRN na família, quem gerou a criança é negativo e a criança que teve a doença é RH positivo. Então vamos entender como é que ocorre a doença. Ó, imagina essa mulher aqui, RH negativo, nunca recebeu transfusão de sangue, casou-se com um homem RH positivo e está gerando seu primeiro filho RH positivo. Entre mãe e filho existe a placenta. E através da placenta, mãe e filho trocam moléculas, não trocam células. Então, através da placenta, atravessam água, O2, CO2, monossacarídeos, aminoácidos, proteínas, tudo isso atravessa a placenta. Célula não. Então, o normal seria mãe e filho não trocarem hemácias. Mas é muito comum, no final da gestação, ocorrer a ruptura de vasos placentários e mãe e filho trocarem hemácias. E se for parto normal, também terá troca de sangue entre mãe e filho durante o parto. Se mãe e filho trocarem hemácias, passa a hemácia RH positivo do filho para essa mãe. Só que ela vai ter o primeiro contato com o sangue RH positivo, certo? Ela vai demorar muito tempo para produzir poucos anticorpos. Como a quantidade de anticorpos que a mãe produz é muito pequena, com o primeiro filho não vai acontecer nada. Ele vai nascer lépido, faceiro, sorridente, serelepe e pirilampo. Só que agora essa mulher tem células de memória imunológica contra o fator RH. Se ela estiver gerando seu segundo filho RH positivo e durante a gestação mãe e filho trocarem células, ó, tá aqui, ó, essa mulher tá gerando seu segundo filho RH positivo. Se durante a gestação mãe e filho trocarem células, passam hemácias RH positivo do filho para a mãe, ela tem o segundo contato com o fator RH e desenvolve resposta imunológica secundária, produz uma grande quantidade de anticorpos num curto espaço de tempo. Então o sangue dela vai ficar cheio de anti-RH e esse anticorpo atravessa a placenta. Ao atravessar a placenta, os anti-RH caem na circulação da criança e começam a destruir as hemácias RH positivo do nenê, fazendo com que essa criança nasça anêmica, com icterícia e com hemácias imaturas no sangue. Ou seja, o primeiro filho RH positivo sensibiliza a mãe, o segundo nasce com DHRN, tá? Se esse casal tiver um terceiro filho RH positivo, provavelmente ele nasce morto. Um quarto filho RH positivo deve ser abortado durante a gestação, para que esse casal tenha um próximo filho normal. Essa criança tem que ser RH negativo, porque com criança RH negativo não acontece nada. Beleza? Tem como a mulher já ter o primeiro filho com DHRN? Tem, né? Se ela recebeu uma transfusão de sangue usando sangue RH positivo. Aí a transfusão sensibiliza a mãe. No primeiro filho ela já tem o segundo contato com o fator RH. O primeiro filho vai nascer
já com DHRN, tá? A forma 100% segura para uma mulher evitar ter filho com DHRN seria ter filho com um homem RH negativo. Mas ninguém procura pergunta o RH na balada, né? Então, como que se evita DHRN? Então, imagina que já nasceu o primeiro filho RH positivo dessa mulher, tá? Já nasceu, tá aqui, ó, já tá tudo bem com ele, tá? Já até platinou o cabelo, tá queimando um beck para mostrar que tá tudo bem. Ele passou hemácia RH positivo para essa mulher. Eu não posso deixar essa mulher ter resposta primária. Eu não posso deixar essa mulher criar célula de memória contra o fator RH. Só que essa resposta primária aqui, turma, ela é ativa. E a resposta ativa, a imunização ativa é lenta, enquanto que a imunização passiva é rápida. Então nós vamos aplicar na mãe o soro anti-RH, o soro contendo anticorpos contra o fator RH, até 72 horas após o nascimento de cada criança RH positivo. Os anticorpos do soro destruirão as hemácias RH positivo do filho que estão na mãe antes que ela crie células de memória contra o fator RH, antes dela ter essa resposta imunológica primária, tá? Então evita-se a DHRN aplicando na mãe o soro anti-RH até 72 horas após o nascimento de cada criança RH positivo, tá? E como que cura a DHRN? Agora muita atenção. A icterícia cura com banho de luz. A criança vai para baixo de uma luz no hospital, essa luz transforma a bilirrubina tóxica, que faz mal para o sistema nervoso, em bilirrubina não tóxica que a criança vai excretar. E para curar a anemia, a criança vai ter que fazer transfusão de sangue. Só que presta atenção, a criança não está anêmica porque os anti-RH que a mãe passou para ela estão destruindo as suas hemácias RH positivo? Sim, né? Esses anti-RH não destroem hemácias RH negativo. Se destruíssem, a mãe também seria anêmica. Então nós vamos curar a anemia da criança com transfusões de sangue usando sangue RH negativo, tá? E não precisa fazer transfusão a vida inteira. São feitas algumas transfusões usando sangue RH negativo. Com isso, as hemácias RH negativo transportam o oxigênio para a criança. E com o passar do tempo, os anti-RH que a mãe passou para a criança vão ficando velhos e vão sendo destruídos pelo organismo da criança. Quando não tiver mais anti-RH circulando no organismo da criança, a criança está curada. Ela pode parar de fazer transfusão, porque ela vai produzir novas hemácias RH positivas, elas irão amadurecer e transportar o oxigênio, tá? Algumas crianças têm que fazer a troca completa do sangue, chama exsanguíneo. Entra sangue RH negativo por um braço, sai sangue RH positivo pelo outro. A ideia é trocar o sangue negativo, positivo pelo sangue negativo. Imagina que eu tenha feito isso quando eu era criança. Troquei o meu sangue positivo por sangue negativo. Se eu tipar o meu sangue hoje, vai dar positivo ou negativo? Positivo. Hemácia circula no máximo 120 dias no organismo. Depois, novas hemácias serão produzidas a partir das minhas células tronco medulares, que estão programadas geneticamente para produzir hemácias RH positivo. A única maneira de trocarmos o tipo sanguíneo de uma pessoa para sempre é fazendo transplante de medula óssea, que é um tratamento usado para algumas doenças do sangue, como por exemplo a leucemia. Imagina que um cara positivo
fez transplante de medula óssea e passou a ser para sempre negativo. Em termos reprodutivos, ele se comporta como positivo ou negativo? Ele era positivo, fez transplante de medula óssea e passou a ser para sempre negativo. Em termos reprodutivos, ele se comporta como positivo, porque ele fez transplante de medula, não fez transplante de testículo. Nós mudamos célula somática, não mudamos célula germinativa, tá? Eu tive um aluno que o irmão dele teve leucemia, ele doou medula para o irmão era AB, ele era A. O irmão passa a ser para sempre do tipo A, mas em termos reprodutivos o irmão continua se comportando como um indivíduo do tipo AB. Beleza, amiguinhos? Então evita-se a DHRN injetando na mãe o soro anti-RH após o nascimento de cada criança RH positivo, é soro e não vacina, e cura-se a DHRN submetendo a criança a banho de luz e transfusões de sangue usando sangue RH negativo. Beleza? Bons estudos para vocês, aquela paz, beijos e tchau.